divisão do território brasileiro, foi formada 5 grandes regiões do Brasil, sendo elas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Observando as características físicas ou naturais do relevo, do clima, da vegetação, da hidrografia, como também das atividades econômicas e culturais de cada uma. Essa divisão, de acordo com as características específicas, foi estabelecida pelo IBGE em 1970 e desde então sofreu apenas uma modificação, em 1988, quando o estado Tocantins foi desmembrado do estado de Goiás e passou a integrar a região norte. Ao estudar as regiões brasileiras, é possível, além do conhecimento sobre cada uma, também se familiarizar com diferentes culturas que o país possui, diminuindo a xenofobia que possa existir. O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil e ele é formado por 26 estados e um Distrito Federal. Cada estado possui seus próprios governantes e suas próprias leis, porém obedecem diretamente a um governo único, chamado Governo Federal, e a um conjunto maior de leis, a Constituição Federal. Cada estado brasileiro possui uma sede de governo chamada capital, que costuma ser a cidade mais importante do estado. A sede do governo federal é Brasília, localizada no Distrito Federal. O Distrito Federal é uma área de 14.400 km², localizada dentro do estado de Goiás. O Distrito Federal é subdividido em regiões administrativas, sendo que uma delas é Brasília. E você sabe por que o Brasil foi dividido em regiões? Atualmente, isso nos parece tão comum que nem paramos para perguntar por que ele foi organizado desse jeito, não é mesmo? Da mesma forma, você sabe por que um estado pertence a uma determinada região e não a outra? Agora, então, vamos ver, mãos à obra, vamos pensar. O Brasil é um país com enorme extensão territorial, sendo seu território dividido em regiões. Para reunir estados em uma mesma região, são utilizados critérios como semelhanças nos aspectos físicos, humanos, culturais, sociais e econômicos. A divisão do território, como mencionado, foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que levou em consideração os seguintes aspectos: a proximidade, as condições naturais. No quesito condições naturais, o que definiu essa divisão foi o clima, o relevo, a vegetação e a hidrografia de cada região. Por conta disso, essas regiões também são conhecidas como regiões naturais do Brasil, por uma razão muito simples. Os estados que formam uma grande região não são escolhidos ao acaso, eles possuem características semelhantes. As primeiras divisões regionais que foram propostas para o país, por exemplo, eram baseadas apenas nos aspectos naturais, isso quer dizer, ligados à natureza. Mas depois se começou a levar em consideração também as características humanas, aquelas que resultam da ação do homem, como as atividades econômicas e o modo de vida da população, para então definir quais estados fariam parte de cada região. Atualmente, como já dito, o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal, mas nem sempre foi assim, houve mudanças ao longo dos tempos. Região Norte possui 7 estados, sendo Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia e Acre. Região Nordeste possui 9 estados, sendo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, onde está situada a capital do país, Brasília. A região Sudeste é a mais rica e populosa do Brasil. Seus estados são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E terminamos com a região Sul, que é composta por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.